Ela caminhava tranquila pela calçada, usando um moletom simples, boné à barreta e uma mochila nos ombros, cabeça baixa, passos firmes. Quem olhasse de longe diria que era só mais uma mulher voltando para casa depois de um dia comum. Mas naquela manhã nada seria comum. Foi quando duas viaturas desaceleraram ao lado dela. Sem aviso, 2 policiais desceram do carro. Um deles já com a mão no coldre. A abordagem foi direta, seca, desrespeitosa. "Mostre suas mãos, encoste." "Agora mesmo." Evelyn não entendeu de imediato. Estava sozinha, sem nada nas mãos, sem nenhuma atitude que justificasse tamanha agressividade, mas não houve espaço para perguntas. Em segundos, foi colocada contra a parede, algemada, humilhada. O que aqueles homens não sabiam e não se preocuparam em saber é que a mulher que estavam tratando como uma criminosa era uma das pessoas mais importantes da segurança nacional dos Estados Unidos. E o que começou com risos e desprezo terminaria com carreiras destruídas e uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. Era uma manhã clara e silenciosa em Arlington, como tantas outras que Evelyn Carter já tinha vivido. A cidade parecia seguir no piloto automático. Cafés abrindo as portas, moradores saindo apressados, o som esporádico de sirenes ao longe. Evelyn, com seu moletom cinza, boné à barreta e mochila leve nas costas, caminhava tranquila pela calçada de um bairro onde já conhecia cada rachadura no chão. Para ela, aquele dia era apenas mais um. Saiu cedo para comprar algumas coisas, como sempre fazia quando estava de folga. Nada chamava a atenção em sua postura, em seu jeito de andar ou no que vestia. Nada, além da cor da sua pele. Ao dobrar uma esquina, Evelyn percebeu um carro da polícia estacionado. Não deu importância. Passou com calma, olhando para frente. Mas bastaram poucos segundos para a sensação desconfortável se confirmar. O carro ligou e a seguiu devagar. Ela olhou de canto, sem virar a cabeça. Sentiu o calor da observação forçada, até que veio o som seco da sirene curta. Uma ordem. "Ei, senhora, encoste aqui um instante." Evelyn parou. Virou-se para o policial que havia saído do carro com a expressão dura, uma mão próxima ao cinto. "Aconteceu algo, oficial?" "Documento de identidade, por favor." Ela franziu o senho. Não questionou. Abriu calmamente o bolso da jaqueta e retirou sua carteira. Entregou com firmeza. O policial olhou demoradamente. O parceiro, ainda dentro da viatura, observava com um sorrisinho de canto. "Evelyn Carter", murmurou o oficial. "E o que está fazendo por aqui?" "Indo ao mercado." "Moro a 2 quadras", respondeu ela serena. "E essa mochila?" "Pessoal, só comida e algumas coisas simples." "Posso ver?" Ela hesitou, não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia onde aquilo ia dar. Era sempre igual. O tom de voz, o olhar de desconfiança, a forma como os olhos percorriam o corpo dela como se procurassem algo errado, algo perigoso, algo que justificasse o incômodo que a presença dela causava. "Pode", disse, estendendo a mochila. O policial revistou tudo ali mesmo, na calçada. Encontrou pão, uma garrafa de água, um caderno de anotações e um livro. Nada mais. "Está vindo de onde?" "De casa. Fiz uma caminhada até o mercado." "E vai para onde?" "Voltar para casa. Como eu disse, moro aqui perto." O policial fechou a mochila e a devolveu, mas não deu os documentos de volta. Apenas olhou para ela, pensativo. "O que a senhora faz da vida?" Evelyn segurou um pequeno impulso de responder com ironia. Respirou fundo. "Trabalho com segurança." Ele ergueu uma sobrancelha. "Segurança de loja?" Ela apenas balançou a cabeça. "Segurança institucional. Não devo nada. Está tudo aí nos meus documentos." O policial não gostou do tom. Talvez se incomodasse com a tranquilidade dela, com a postura, com o fato de ela não baixar os olhos, não se humilhar. "Sabe, recebemos uma ligação. Disseram que uma pessoa com mochila estava rondando as casas desse quarteirão."
Então vocês estão me parando por causa de uma mochila? Estamos checando, disse ele ríspido. A senhora está nervosa? Não, estou irritada, como qualquer pessoa estaria sendo tratada como suspeita sem motivo. O segundo policial desceu do carro. Era mais jovem, cabelo raspado, olhos inquietos. Cruzou os braços e observou Evelyn com desconfiança. Algum problema aqui? Perguntou ao colega. Nada por enquanto, mas ela está sendo evasiva, respondeu o mais velho. Evelyn se manteve firme. Estou respondendo tudo, só não estou sorrindo. E, senhorita, disse o mais jovem, se aproximando um passo, esse tipo de atitude não ajuda em nada. A senhora tem algo a esconder? Ela arregalou os olhos brevemente. Depois piscou devagar. Sabia exatamente onde aquilo ia dar. Se não tivesse muito cuidado. Não tenho! Já entreguei meus documentos. Vocês revistaram minha mochila. Posso seguir meu caminho? Os dois policiais se entreolharam. O mais velho fez um gesto com o queixo. Vamos dar uma olhada na ficha dela. Você está me consultando em um sistema de procurados? Perguntou Evelyn surpresa. Só porque estou andando na rua com uma mochila? Estamos seguindo o protocolo, disse o mais novo, virando as costas para ir até a viatura. Ela cruzou os braços, observando em silêncio. Naquela esquina, sob o céu limpo e o canto de um passarinho em algum fio de luz, Evelyn estava algemada por dentro. Aquela abordagem não era nova. Era a mesma que ela já vira acontecer com amigos de infância, com primos, com estranhos. Agora acontecia com ela. Outra vez. O mais velho continuava com os documentos na mão. Aguardava o retorno da consulta. O mais novo voltou, balançando a cabeça. Nada. Nenhum registro. Ficha limpa. Como eu disse, falou Evelyn, dando um pequeno passo adiante. Posso ir? O oficial mais velho demorou a responder. Parecia contrariadíssimo. Algo nele queria encontrar uma brecha. Queria que ela reagisse. Queria justificativa para impor ainda mais. Mas não havia, e ela não daria. Depois de um momento, ele devolveu os documentos com má vontade. Pode ir, mas evite circular sozinha por aqui, certo? Evelyn pegou seus documentos com calma, guardou, ajeitou a mochila nos ombros. Esse é meu bairro, oficial. Eu cresci aqui. Eu ando por onde eu quiser. E virou as costas, andando com passos firmes, sem olhar para trás. Mas por dentro, ela sabia. Aquilo ainda não tinha terminado. Eles agora sabiam seu nome. Estavam incomodados. E quando a ignorância se junta com o poder, o perigo é constante. Ela ainda não ligaria para ninguém. Ainda não era hora. Mas aquela manhã, que começou com tranquilidade, acabava de plantar a primeira semente do que seria uma virada inesquecível. Antes que Evelyn Carter fosse parada numa calçada como uma suspeita qualquer, antes que os olhos dela aprendessem a enxergar perigo, mesmo em patrulhas de rotina, houve uma menina. Uma garota de tranças apertadas, chinelos gastos e olhar curioso, crescendo em um canto esquecido da Virgínia. O bairro onde ela nasceu não era bonito. Ruas estreitas, esgoto aberto, postes com fios expostos e escolas onde os livros chegavam com anos de atraso. A casa de madeira, que dividia com a mãe e dois irmãos menores, tinha goteira em dias de chuva e calor insuportável nos dias de sol. Mas lá dentro havia amor, ainda que apertado, e uma mãe que carregava o mundo nas costas. A mãe de Evelyn trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. Saía antes do sol nascer e voltava já de noite, com os pés doloridos, mas sempre com o mesmo recado. Se quiserem te fazer de menos, prove que você é mais. Mas sem gritar, com estudo. Evelyn cresceu ouvindo essa frase como quem grava um juramento. Na escola, ela não era a mais falante, nem a mais popular. Era a mais atenta. Sentava na frente, anotava tudo. Enquanto colegas se perdiam nos corredores da rebeldia, ela mergulhava nos livros. Às vezes, não por amor ao conhecimento, mas por necessidade de fuga.
fugir da fome, da violência que rondava as esquinas, das sirenes que tocavam de noite e tiravam o sono. Um dia, quando tinha 13 anos, viu pela primeira vez um grupo de cadetes marchando no centro da cidade. A disciplina deles a hipnotizou. Os uniformes impecáveis, a ordem, a força. Foi como uma revelação. Naquele mesmo dia, Evelyn chegou em Gaza e disse à mãe: "Quero entrar para o exército." A mãe, surpresa, apenas respondeu: "Então você vai, mas vai pela porta da frente com honra, e vai ser grande." Aos 17, Evelyn conseguiu uma bolsa para um colégio militar preparatório. Deixou o bairro pela primeira vez, longe da família, cercada por colegas que vinham de realidades completamente diferentes. Ela teve que aprender a lidar com olhares desconfiados, piadas disfarçadas e professores que tentavam colocá-la para trás. Mas Evelyn não recuava. Ela aprendia mais rápido do que todos. Era a primeira a chegar, a última a sair. Nunca reclamava. As notas dela chamaram a atenção. Ganhou carta de recomendação e conseguiu vaga na Academia Militar Federal. Lá, o preconceito veio mais organizado, mais sutil, mas ainda presente. Numa turma de 100, ela era a única mulher negra. Ainda assim, formou-se entre os 5 melhores. Depois da formatura, vieram as missões internacionais. Passou por bases na Europa, em zonas de conflito no Oriente Médio, participou de treinamentos com forças especiais e rapidamente subiu de patente. Sempre na dela, sempre firme. Recusava entrevistas, evitava redes sociais, mantinha a vida pessoal em absoluto sigilo. Para muitos, Evelyn era um enigma, mas para os que a conheciam de verdade, ela era uma rocha. A carreira dela foi construída na base do mérito. Cada conquista teve suor dobrado. Cada promoção veio com desconfiança antes de aplausos. Mas ela não buscava reconhecimento. Buscava excelência. E foi assim que chegou a postos que poucos, muito poucos, ocupavam, inclusive homens. Ela não se casou, não teve filhos. Dedicou a vida à missão de proteger e construir. Em cada cargo fazia questão de manter os pés no chão. Tinha o hábito de visitar escolas públicas e conversar com jovens, sem alarde, sem câmeras. "Não me vejam como exemplo", dizia, "me vejam como prova." Mas apesar de todo esse currículo, havia algo que ela nunca conseguiu conquistar: o direito de ser vista como igual em todos os espaços. Em muitas situações, como aquela manhã comum no bairro onde cresceu, o uniforme invisível da desconfiança ainda pesava mais do que todas as suas medalhas. Era por isso que Evelyn preferia andar sozinha. Boné, moletom, mochila, sem insígnias, sem ostentação. Ela acreditava que, se um dia o país que ela servia fosse realmente justo, isso deveria bastar para que ninguém a parasse sem motivo. Só que o país ainda não estava pronto. E ela sabia disso melhor do que ninguém. O que Evelyn não imaginava, naquela caminhada ao mercado, era que o passado inteiro dela, toda a jornada desde os becos do bairro até os salões mais vigiados da Segurança Nacional, teria que vir à tona à força, e que os homens que a pararam naquela manhã iriam aprender da pior maneira que existem silêncios mais poderosos do que gritos, e que há mulheres que, mesmo sem farda à vista, carregam dentro de si um exército inteiro. Para Evelyn Carter, aquele bairro era mais do que ruas estreitas e casas apertadas. Era onde ela havia aprendido a sobreviver. Cada esquina trazia lembranças de uma infância difícil, mas também de conquistas silenciosas. Voltar ali, depois de tantos anos, era como abrir um livro antigo, e foi exatamente por isso que ela resolveu visitar aquele lugar sem avisar ninguém, sem carro oficial, sem uniforme, sem qualquer insígnia de poder. Apenas ela, um boné, simples, uma mochila e a intenção de reencontrar o passado. O tempo parecia não ter passado por ali. A calçada da rua principal ainda estava quebrada. O mesmo senhor idoso vendia flores na frente de casa e o mercado da
Esquina continuava com a mesma pintura desbotada. Evelyn passou devagar por cada ponto, observando em silêncio. A nostalgia era inevitável. Sorriu ao ver a velha árvore da infância ainda em pé, mesmo que inclinada para o lado. Ali ela havia brincado com irmãos e vizinhos, sonhado alto demais para quem era pequena demais. Mas havia também algo diferente. Os olhares. Enquanto caminhava, Evelyn sentiu o peso de olhares que não a reconheciam, ou que a reconheciam e fingiam não ver. Uma mulher, que um dia fora sua vizinha, a olhou com desconfiança antes de fechar o portão. Um jovem, sentado no degrau de casa, segurando um celular, a observou como se ela estivesse fora de lugar. Era como se Evelyn não pertencesse mais àquele espaço. Não pela mudança de classe ou de realidade, mas pelo simples fato de ser uma mulher negra andando sozinha com mochila nas costas. Era o tipo de presença que incomodava quem nunca entendeu o que significa crescer num lugar onde a cor da pele sempre vem antes do nome. Ela entrou no mercadinho do bairro, o mesmo de quando era menina. O cheiro de pão recém-saído do forno era familiar. O dono, um senhor de meia idade, fingiu não reconhecê-la. Evelyn educadamente cumprimentou. Ele respondeu com um aceno seco. Pegou alguns itens, pão, uma garrafa de água, 2 pacotes de arroz e foi até o caixa. O atendente, um rapaz jovem, olhou para ela com certo receio. Vai pagar em dinheiro? Sim, respondeu estendendo as notas. Ao sair, viu 2 policiais parados na esquina. Estavam conversando com um morador. Um deles olhou em sua direção e logo virou o rosto, como se tivesse notado algo fora do padrão. Evelyn sentiu o arrepio na nuca. Não era paranoia, era instinto, era memória. Era a sensação que só quem já foi seguida dentro de uma loja ou observada em um elevador entende. Era como se o simples fato de estar ali, sem explicação pública sobre quem era, tornasse sua presença suspeita. Caminhou devagar, manteve os passos firmes. Não olhou para os policiais, mas sabia. Estavam observando. Parou em frente a uma casa específica. A de Dona Hilda, uma mulher idosa que costumava cuidar dela quando a mãe trabalhava dobrado. Bateu palmas, nenhuma resposta. Bateu novamente. A porta se abriu com lentidão. Era Dona Hilda, sim, mas o olhar parecia embaçado pelo tempo. Pois não? Dona Hilda, sou eu, Evelyn. A senhora franziu o senho. Depois de alguns segundos, um sorriso nasceu. Menina, você... Olha como cresceu. Entra, entra. Entrou. O cheiro da casa era o mesmo. Sabonete barato e café forte. Sentaram-se. Conversaram. Evelyn contou sem detalhes que seguia trabalhando, que sentia falta daquele lugar, que estava apenas de passagem. Dona Hilda tocou sua mão com carinho. Você foi longe, filha, mas aqui ainda tem gente que não entende essas voltas. Eu percebi, respondeu Evelyn com amargura. Aqui parece que quanto mais a gente cresce, mais a gente incomoda. Sempre foi assim, mas agora você tem voz. Só não pode abaixar ela nunca. Ficaram ali mais um tempo. Evelyn agradeceu, se despediu e voltou a caminhar. Mas ao dobrar a esquina de volta, os mesmos 2 policiais de antes estavam lá. Um deles falava no rádio, o outro caminhava em sua direção. Ela sabia que não era coincidência. O policial a observou por alguns segundos. Depois perguntou, tudo certo por aqui, senhora? Sim, só visitando uma antiga conhecida. Mora aqui? Cresci aqui. Hoje moro a 2 quadras. Está tudo bem com a senhora? Está se sentindo segura? Ela sabia o que aquilo significava. Era o tipo de pergunta que parecia cordial, mas escondia outra coisa. Você pertence a esse lugar? Está aqui com permissão? Estou perfeitamente bem, oficial. Mas obrigada pela preocupação. Ele assentiu com a cabeça, mas continuou olhando como se esperasse mais alguma coisa. Evelyn deu um passo à frente, esperando que ele se afastasse. Ele não se moveu.
Ficaram naquele silêncio desconfortável por alguns segundos. Então, bom dia, ele disse, por fim, e se virou. Evelyn continuou andando. Seu coração batia mais forte. O desconforto era nítido. A sensação de ser vigiada não a deixava. E dentro dela, algo começou a mudar. Uma inquietação, uma dor antiga que voltava a latejar. Ela sabia reconhecer o cheiro da injustiça. Estava no ar, pairando, esperando o próximo movimento. O que ela não sabia era que aquele próximo movimento viria mais cedo do que imaginava. A tarde avançava devagar, com o sol já começando a cair sobre as casas baixas do bairro. Evelyn havia decidido dar mais uma volta antes de voltar para casa. Queria passar pela escola onde estudou, rever a biblioteca pública onde passava horas lendo escondida dos colegas que zombavam dela por falar certinho. Era um tipo de reconciliação silenciosa com o passado. Só não imaginava que aquele passeio seria transformado em pesadelo. No cruzamento da Jefferson com a 8th Street, ela percebeu algo estranho. 2 homens brancos discutiam do outro lado da rua. Um deles, alterado, gesticulava. Evelyn acelerou o passo, evitando contato visual. Quando passou por eles, ouviu um dos homens dizer em voz alta: "Olha aí!" Sempre eles rondando, sempre com mochila. Aposto que é mula ou olheira. Evelyn sentiu o estômago virar, mas não respondeu. Seguiu andando. O silêncio, às vezes, era sua única armadura. Menos de 2 minutos depois, ouviu o som de pneus cantando. 2 viaturas surgiram com pressa. Atravessaram a rua e pararam a poucos metros dela. O coração de Evelyn bateu forte. Ela já sabia. "Ei, você aí, encosta na parede agora!" gritou um dos policiais, já abrindo a porta da viatura. Ela parou, virou-se com cuidado e levantou as mãos devagar. "Estou com as mãos livres. O que está acontecendo? Recebemos denúncia de atividade suspeita. Você foi vista rondando casas e trocando objetos com um sujeito ali atrás." "Isso não é verdade. Eu só passei por 2 homens discutindo. Não falei com ninguém." "Cala a boca e encosta na parede", interrompeu o outro mais jovem. "Agora!" Evelyn hesitou. Sentia o olhar de vizinhos, de crianças saindo da escola ali perto, de uma senhora abrindo a cortina para espiar. Tudo em câmera lenta. Um filme que ela já tinha visto, mas dessa vez era ela no papel principal. Virou-se de costas, encostou na parede. O policial se aproximou e puxou seus braços com força. "Você está resistindo?" "Não, estou apenas me equilibrando." "Vocês estão me machucando." "Então colabora", disse o mais velho com um tom sarcástico. "Ou prefere sair daqui, direto para o camburão?" Evelyn sentiu os punhos apertarem nas algemas. O ferro gelado tocou sua pele. Ela fechou os olhos por um segundo. Lembrou da mãe, do juramento silencioso de nunca baixar a cabeça, mas também de nunca colocar tudo a perder por uma reação impulsiva. "Não tem necessidade disso", murmurou. "Ah, tem sim. Você tem o perfil." "Perfil? Que perfil?" "A gente conhece esse tipo. Anda sozinha, mochila nas costas, fica dando voltas em bairro residencial. Tá achando que ninguém nota?" "Eu sou uma cidadã. Moro a 2 quadras. Não fiz nada." "Vai explicar isso na delegacia, se tiver sorte." O policial mais jovem soltou uma risada abafada. Fez questão de falar alto. "Aposto que é dessas que decoram os direitos na internet e acham que mandam na rua." Evelyn manteve o olhar fixo no chão. O sangue fervia por dentro, mas sua postura era de gelo. Ela não daria o que eles queriam. Não gritaria. Não se debateria. Não daria nenhum pretexto. "Documentos estão na minha mochila, e vocês já me abordaram hoje mais cedo. Talvez devêssemos relembrar isso. Se foi abordada, é porque tinha motivo", retrucou o mais velho. "E, pelo visto, continua com ele." As pessoas começaram a parar discretamente para olhar. Um rapaz atravessou a rua devagar. Tirou os fones de ouvido. Evelyn percebeu o movimento, mas não teve reação. Uma criança, segurando a mão da mãe, perguntou em voz alta:
Mãe, ela fez algo errado? A mulher puxou a criança rápido e disse quase sussurrando: Fica quieta, filho. Essas coisas são perigosas. Essas coisas. Evelyn sentiu o golpe como se fosse físico. O policial que segurava os documentos voltou da viatura. Nada consta, mas vamos levar do mesmo jeito, para a averiguação. Averiguar o que, exatamente? Perguntou ela. Resistência passiva, atitude defensiva, perfil condizente com atividade suspeita. Perfil, repetiu ela, amarga. O outro completou. Você pode até ter a língua afiada, mas isso aqui não é tribunal, minha senhora. Aqui quem manda somos nós. A palavra minha senhora veio com escárnio. Evelyn percebeu. Então, o plano era esse: intimidar, humilhar, e depois dizer que foi só uma abordagem padrão. Ela respirou fundo. As algemas já machucavam seus pulsos. A dignidade mais ainda. Olhou ao redor. Algumas pessoas olhavam com compaixão, outras com medo, nenhuma coragem. Na cabeça dela, só uma frase: se quiserem te fazer de menos, prove que você é mais, mas sem gritar, com estudo. Só que naquele momento, o estudo não bastava. A compostura tampouco. Era preciso esperar, observar e agir no momento certo. Um dos policiais abriu a porta da viatura. Evelyn foi conduzida até lá. Sentaram-na no banco traseiro como uma criminosa qualquer. Nenhuma palavra foi dita sobre seus direitos. Nenhuma explicação além de denúncia anônima. Antes de fechar a porta, o policial olhou para ela e disse: Vai dar seu showzinho na delegacia também? Evelyn apenas o encarou, sem raiva, sem medo, mas com algo muito mais perigoso: certeza. Ela sabia que aquilo teria consequências. Não agora, não ali, mas teria, porque o mundo ainda não sabia quem era ela, mas estava prestes a descobrir. O banco traseiro da viatura era apertado e o cinto de segurança estava gasto e sujo. Evelyn estava com as mãos ainda algemadas para trás, o que tornava a posição desconfortável. O carro seguia em silêncio pelas ruas estreitas, enquanto os dois policiais conversavam em códigos no rádio. Ela não dizia uma palavra, não implorava, não reclamava. Sabia que ali qualquer reação poderia ser manipulada. Evelyn estava acostumada a manter a calma, mesmo em zonas de guerra. O que eram duas mentes pequenas diante de uma mulher que sobreviveu a muito mais. Mas naquele momento, a questão não era apenas sobreviver, era ensinar. Era virar o jogo de forma limpa, direta e implacável. Quando a viatura parou temporariamente em um semáforo, Evelyn falou com um tom que não pedia. Informava: preciso fazer uma ligação. Agora. Os dois policiais se entreolharam no banco da frente. O mais jovem virou a cabeça e riu. É, claro, vai querer ligar para o advogado ou para o Datena. Evelyn não mudou o tom. Preciso falar com o meu superior. É um protocolo de segurança. Se vocês ignorarem, estarão violando uma norma federal. O policial mais velho ficou desconcertado. A calma dela incomodava. Que protocolo, senhora? Classe Omega. Código interno militar. Procurem saber. Ou me deem o celular e eu mesma aviso. Código Omega? Que palhaçada é essa? Façam a ligação, repetiu ela firme. O policial hesitou. Evelyn sabia. Aquilo estava fora do padrão deles. Eles eram acostumados a lidar com gritos, choros, desculpas. Mas uma mulher algemada, de boné, calma, falando em protocolos federais? Desconforto, medo disfarçado de deboche. Tá bom, disse o mais velho. Vamos ver esse seu superior. Ele pegou o celular, virou-se para ela e disse: Fala o número. Mas se inventar, vai piorar sua situação. Evelyn ditou o número com precisão, olhando nos olhos dele pelo retrovisor. Chamou 2 vezes. Na terceira, alguém atendeu com voz firme e fria. Comando Central. Identificação, por favor. Evelyn, com voz neutra, respondeu. Operação de contingência. General Carter em deslocamento forçado. Solicito verificação imediata. Houve um silêncio do outro lado. Evelyn aproveitou. Estou algemada.
Condição de injusta detenção. Local: Arlington, deslocamento em viatura civil, sem motivo legal. 2 agentes locais presentes. Sem resistência da minha parte. Situação sob controle por enquanto. O som da respiração do operador ficou audível. E então ele disse: confirmação de voz e frase código, general. Silêncio também é comando. Ela respondeu. O operador confirmou. Entendido. Permaneça em linha. Iniciando o protocolo de rastreio. Equipe em deslocamento. Os 2 policiais congelaram. O mais jovem se virou confuso. O que é isso? Quem era esse? Evelyn levantou o queixo mesmo algemada. O Comando Central. A equipe de segurança nacional está rastreando este veículo neste momento. O mais velho tentou disfarçar a tensão. Isso é trote, né? Mas o rádio do carro chiou. Uma voz que eles nunca haviam ouvido soou firme. Unidade. De Arlington, identificada com transporte irregular. Solicitação de parada imediata para verificação. Coordenadas transmitidas. Aguardem intervenção. O policial ficou lívido. Isso é a central? Isso tá vindo do alto escalão? Evelyn permaneceu em silêncio. A viatura virou a esquina. O rádio continuava transmitindo ordens. Outras viaturas estavam sendo acionadas, mas não para reforçar a prisão, e sim para conter a situação que os 2 policiais haviam causado. Ela é mesmo quem está dizendo que é, murmurou o mais novo. Isso não é possível, respondeu o outro suando. Evelyn finalmente falou. Vocês cometeram um erro e ainda têm alguns minutos para decidir se vão piorar isso ou colaborar com a equipe que está vindo. Silêncio. Nenhum dos 2 sabia o que fazer. Nenhum protocolo policial ensinava como lidar com uma mulher negra, algemada, que de repente estava se comunicando com uma central de nível federal e que falava como alguém acostumada a liderar batalhões, não a obedecer comandos. Vamos parar, disse o mais velho, hesitante. Eles encostaram o carro no acostamento de uma avenida larga, perto de um parque. 2 minutos depois, 4 SUVs pretas surgiram, sem sirenes, sem alarde, mas com uma presença que impunha respeito. Deles, desceram agentes de terno escuro, rápidos, objetivos. Um deles caminhou direto até a janela da viatura. Identifiquem-se, ordenou. Os policiais apresentaram seus crachás com mãos trêmulas. O agente não respondeu. Apenas anotou os dados, pegou um rádio e informou algo em voz baixa. Evelyn foi retirada do carro. As algemas foram removidas com cuidado por um dos agentes. Ela ajeitou o moletom, a mochila e ficou de pé. O líder da equipe federal olhou nos olhos dela e disse: "Está tudo sob controle agora, general. Vamos acompanhá-la." Ela não respondeu. Apenas caminhou para o SUV com dignidade intacta. Antes de entrar, olhou por cima do ombro em direção aos 2 policiais. Eles estavam parados, pálidos, encolhidos. Não sabiam o que dizer, mas Evelyn também não precisava dizer nada. Aquela imagem bastava. Ela entrou no carro. A porta se fechou suavemente. E naquele momento, o jogo tinha virado. O clima mudou no momento em que os SUVs pretos apareceram. Sem sirenes, sem faróis estroboscópicos, mas com uma precisão que arrepiava. Pararam como um pelotão silencioso, organizados, imponentes. A rua, antes barulhenta com buzinas e conversas, caiu em um estranho silêncio. Evelyn já havia sido retirada da viatura da polícia local. Estava de pé, com a mochila nas costas, as mãos finalmente livres. O agente que a desalgemou manteve a cabeça levemente abaixada, em sinal de respeito. Os 2 policiais que a haviam prendido ainda estavam ali, parados. Não sabiam se deviam falar, se justificar ou apenas desaparecer. O mais velho suava visivelmente. O mais jovem parecia paralisado, com os olhos fixos no chão. Do SUV do meio desceu um homem de terno escuro, olhar firme, o tipo de presença que fala mais do que qualquer voz. Ele se aproximou, olhou diretamente para Evelyn e apenas disse: "General, a senhora está bem?" Ela assentiu.
Nenhuma agressão física, apenas exposição e constrangimento. O homem virou-se imediatamente para os dois policiais. Os senhores podem me explicar com base em qual protocolo federal essa detenção foi executada? O mais velho gaguejou. Nós recebemos uma denúncia. Uma suspeita andando pelo bairro. Mochila. Ela não se identificou claramente. Ela se identificou com documentos oficiais. Não cortou o agente. Sim, mas parecia falso. Quer dizer, parecia bom demais. O agente não respondeu. Pegou o rádio no ombro e falou em tom neutro. Central, confirmar registro de identidade da General Evelyn Carter. Código Alpha Delta 394. Uma voz respondeu limpa do outro lado. Confirmado. Identidade ativa, alto escalão, acesso nível 11, histórico impecável. O agente se virou para os policiais. Cruzou os braços. A senhora Carter é uma das responsáveis pela coordenação de segurança nacional em 5 estados, conduzida por 2 policiais de rua sem mandado, sem ordem, sem justificativa. Isso configura abuso de autoridade e detenção arbitrária. Os policiais não sabiam onde enfiar a cara. Evelyn permaneceu em silêncio. Cada segundo daquele constrangimento era uma espécie de justiça silenciosa. Ela não gritava, não pedia punição, apenas observava. E isso doía mais do que qualquer grito. Mais 2 agentes federais chegaram com pranchetas, anotaram tudo. Os dados dos policiais, a identificação da viatura, a hora da abordagem. Nenhum deles falava. Era como se a lei estivesse sendo executada ali mesmo, no asfalto. Onde estão as imagens da câmera da viatura? Perguntou um dos federais. Ainda não foram baixadas, respondeu o mais novo. Serão agora. Toda a gravação dessa patrulha será requisitada formalmente. Vocês devem permanecer à disposição para investigação interna. Seus superiores já foram notificados. Aquela frase foi o tiro de misericórdia. Evelyn, por fim, falou. Não quero que sejam tratados com ódio. Só quero que entendam o peso de cada decisão que tomam usando esse uniforme. O silêncio ficou ainda mais pesado. O agente federal concluiu. General, sua condução está pronta. A senhora prefere ir com a equipe ou deseja retornar? A sua residência com escolta? Vou com vocês. Depois falarei com meu advogado. Ela entrou no SUV sem pressa. Nenhuma glória, nenhuma vingança declarada. Apenas o firme sentimento de que havia recuperado sua dignidade e mostrado, sem precisar, levantar a voz, quem ela era. Quando o carro arrancou, os 2 policiais continuaram imóveis. Haviam aprendido da pior maneira que a autoridade mal usada cobra caro. E o bairro, que antes testemunhava mais uma abordagem rotineira, agora assistia ao desfecho de algo muito maior, sem gritos, sem escândalo, mas com cada detalhe ecoando onde mais doía, na consciência. Quando Evelyn Carter entrou no SUV oficial, o silêncio dentro do veículo dizia mais que qualquer palavra. Os agentes estavam tensos, mas respeitosos. Nenhum deles a tratava como superior ali, não por medo, mas por reverência. Era como conduzir uma autoridade histórica que havia sido ferida em praça pública, e todos sabiam disso. No banco de trás, enquanto o carro seguia em direção à sede federal em Washington, Evelyn manteve o olhar fixo na janela. Passava por ruas comuns, lojas, praças, tudo igual. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Na central de segurança, o protocolo interno já estava em andamento. O nome Evelyn Carter circulava entre setores, gabinetes e salas reservadas. Muitos a conheciam de relatórios, outros de reuniões estratégicas, alguns apenas de reputação. E bastava. Não era qualquer pessoa. Seu dossiê era espesso, organizado e assustadoramente impecável, filha de mulher solteira. Formação militar com honras, treinamentos em bases americanas e aliadas,
participação em missões de alto risco no Oriente Médio, coordenadora de respostas emergenciais em eventos críticos de segurança, responsável pela integração de unidades civis e militares em ações humanitárias. Medalha de honra ao mérito, especialista em inteligência estratégica, membro ativo de 3 conselhos de segurança nacional, confiança direta da Casa Branca em casos de crise. E talvez o mais importante, sem nenhum incidente em sua ficha, nenhuma má conduta, nenhuma denúncia, nenhuma falha administrativa em mais de 20 anos de serviço. Quando o coronel Henry Clay, seu superior direto, soube da ocorrência, interrompeu imediatamente uma reunião de gabinete, ligou pessoalmente para o agente que a resgatou e exigiu relatório em tempo real. "Ela foi algemada?" perguntou incrédulo. "Sim, senhor. Algemada na rua, sem mandado, sem explicação legal. Detida sob acusação genérica baseada em denúncia verbal. Do outro lado da linha, silêncio. E depois, uma única frase: isso não vai passar impune." Enquanto isso, na divisão de conduta policial da cidade de Arlington, o nome dela começava a ecoar entre superiores da corporação. Os 2 policiais envolvidos estavam em silêncio em uma sala reservada, esperando orientações superiores. Mas os rostos deles já diziam tudo. A expressão de quem entendeu tarde demais com quem haviam lidado. O superior direto da patrulha, Tenente Marcus Eldridge, leu a ficha de Evelyn Carter 2 vezes. Depois, leu novamente. Passou a mão no rosto. E, por fim, levantou-se da cadeira com um único pensamento: eles acabaram com a própria carreira. Evelyn, por sua vez, recusava qualquer recepção especial. Ao chegar ao centro de operações, pediu um copo d'água e um momento sozinha. Entrou em uma sala reservada, sentou-se, tirou o boné e passou a mão no rosto. Não chorou, mas deixou a tensão sair devagar, como quem tira uma armadura após uma longa batalha. Minutos depois, o coronel Clay entrou. Fechou a porta atrás de si. Não. Havia guarda, não havia protocolo, só respeito. "Evelyn." Ela levantou-se com postura firme. "Senhor, sinceramente, não tenho palavras." "Eu também não, coronel, mas tenho muita coisa a dizer. Só não hoje." Clay assentiu. Estava visivelmente abalado. "Você quer que isso vá para o Conselho Superior?" Ela pensou por um momento. "Eu quero que vá onde precisa ir. Não para me vingar, mas para impedir que aconteça de novo. Comigo ou com qualquer outra pessoa. Vai acontecer. Garanto isso." Ela se sentou de novo. O coronel caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. "Por tudo o que você representa, hoje, mais do que nunca, você fez história. Só que não da forma que merecia." E saiu. Horas depois, os canais internos das Forças Armadas e da Segurança Nacional já discutiam o caso como prioridade. A discussão não era só sobre Evelyn. Era sobre o sistema, sobre os protocolos que permitiam que pessoas como ela fossem tratadas com tamanha leviandade apenas por estarem fora de uniforme. O currículo de Evelyn não era só um currículo. Era um escudo que havia sido ignorado, uma história de superação que naquele dia foi esmagada por 2 homens que se achavam no direito de agir acima da lei. Mas o sistema, mesmo lento, começava a reagir. Relatórios foram abertos, uma sindicância foi iniciada, os superiores dos policiais foram convocados. O caso subiu de patamar, e Evelyn, que não pediu punições, agora era o centro de uma reformulação de conduta. Ela não precisava dizer quem era. Agora, o país inteiro já sabia. Nas primeiras 24 horas após o incidente, o caso de Evelyn Carter já não era apenas um erro de abordagem. Era uma falha institucional em plena era de protocolos rígidos e treinamentos obrigatórios. A simples menção do nome dela, associada ao termo detida, acendeu alertas em toda a cadeia de comando. Na delegacia de Arlington, o clima era de tensão.
Os dois policiais envolvidos, Thompson e Riker, foram oficialmente afastados para análise de conduta, mas sabiam que o termo era apenas uma formalidade. Aquela análise não seria leve, nem breve. Eles passaram a manhã em uma sala fechada, sendo ouvidos por 2 superiores imediatos e um observador da corregedoria interna. A princípio, tentaram justificar a ação com base na denúncia verbal e no comportamento evasivo da cidadã abordada. Mas bastou o primeiro questionamento, objetivo para desmontar o discurso. E qual foi exatamente o comportamento evasivo? Ela andava devagar, sozinha, evitava contato visual. Isso é evasão ou apenas alguém andando em paz? Thompson não soube responder. Riker, que até então tentava manter a postura, começou a suar visivelmente. A corregedora, uma mulher de expressão severa, folheou um relatório diante deles e perguntou: "Vocês conferiram os documentos dela?" "Sim, mas pareciam falsos, muito sofisticados." Documentos militares são sofisticados, especialmente os de oficiais de alta patente. Vocês têm treinamento para reconhecer isso. Por que ignoraram? Nenhuma resposta. Só silêncio. Enquanto isso, no quartel da Segurança Nacional, o Comando-Geral já havia emitido uma nota interna. Não para a imprensa, não para as redes, mas para todos os setores envolvidos com forças de segurança pública, a detenção injustificada da general Evelyn Carter, oficial ativa com acesso de alto nível, constitui grave violação de conduta e será tratada com o rigor necessário. Medidas corretivas estão em andamento. Essa mensagem, curta e direta, ecoou com força entre generais, chefes de esquadrões e oficiais regionais. O nome de Evelyn se tornava agora símbolo de um alerta institucional. O respeito à estrutura hierárquica não podia ser relativizado por preconceitos pessoais. Enquanto isso, Evelyn permanecia recolhida como havia pedido. Nenhuma entrevista, nenhuma exposição, apenas aguardava. Recebeu ligações de colegas de alto escalão, todos consternados. Uma delas, em especial, a emocionou. Um antigo comandante, hoje aposentado, com quem havia servido em missão no Iraque. "Quando soube o que fizeram com você, eu senti vergonha. Não sinta, isso é maior do que nós. É, e por isso mesmo precisa mudar. Obrigado por não calar." Ela desligou com os olhos marejados. Não pelo sofrimento, mas por finalmente sentir que sua luta silenciosa, construída ao longo de décadas, estava provocando movimentações concretas. Na sede da corregedoria, a sindicância avançava. Em 2 dias, ficou claro que os policiais haviam agido sem nenhuma justificativa técnica. Nenhuma gravação apontava conduta suspeita por parte de Evelyn. Pelo contrário, os vídeos da abordagem mostravam tranquilidade, colaboração e firmeza. Os superiores dos agentes também foram chamados. Um deles, em tom defensivo, alegou falta de preparo adequado da equipe para lidar com civis de alto perfil. A resposta da corregedoria foi direta. O problema não é a falta de preparo, é o excesso de preconceito. Dias depois, uma reunião foi convocada no Comando Regional de Polícia. Evelyn foi convidada a participar. Entrou na sala com a mesma postura de sempre. Reta, serena, sem ostentação. Usava roupa civil, tênis, sem maquiagem. Mas sua presença enchia o espaço. O diretor regional, um homem grisalho e experiente, se levantou ao vê-la entrar. "General Carter, em nome da instituição, quero pedir desculpas pelo que aconteceu. E mais importante do que palavras, reafirmar que ações estão sendo tomadas." Ela assentiu. "Não espero discursos, espero reformas, procedimentos que impeçam que o próximo a ser algemado injustamente seja um menino de 16 anos ou uma mãe indo buscar o filho na escola. Estamos ouvindo e vamos agir." Evelyn agradeceu. Disse poucas palavras, não pediu punições exemplares, mas sugeriu uma revisão nos treinamentos de abordagem, no
Uso do termo suspeita e nas denúncias sem verificação prévia. Foi ouvida e respeitada. Ao sair da sala, ouviu um dos chefes do comando murmurar para outro: "Ela fala pouco, mas quando fala, muda tudo." Na semana seguinte, os 2 policiais receberam suspensão formal e foram transferidos para funções administrativas. Não foi um escândalo. Não houve manchetes. Mas dentro da corporação, todos sabiam o que significava. Evelyn, por sua vez, voltou ao trabalho com discrição. Mas o recado estava dado. Ela não era exceção, era símbolo. E seu caso agora servia como marco de transição para algo maior. Na ficha da corregedoria, o relatório foi encerrado com uma frase incomum: "Caso encerrado, medidas aplicadas." General Evelyn Carter manteve, em todas as etapas, conduta exemplar e colaborativa. Sua postura será usada como modelo em treinamentos internos. E assim, sem gritar, sem aparecer nas capas de jornais, sem precisar derrubar ninguém com as próprias mãos, ela mudou um sistema inteiro. Com firmeza, com dignidade, com força que não se vê, mas se sente. O auditório era simples, funcional, com parede cinza claro, cadeiras alinhadas e um silêncio respeitoso no ar. Havia cerca de 120 pessoas na sala, oficiais de diversas patentes, chefes de unidades policiais, psicólogos, agentes da corregedoria e instrutores das academias de formação. Não era um evento público, nenhuma câmera, nenhum jornalista. Apenas servidores do Estado, reunidos para ouvir alguém que havia atravessado o sistema e sobrevivido sem perder a elegância. Evelyn Carter foi convidada a encerrar a conferência sobre conduta, abordagem e justiça operacional. Relutou a princípio, não gostava de discursos, sempre preferiu a prática. Mas algo em seu íntimo dizia que precisava ir, não por ela, mas por todas as vezes em que viu gente sendo calada. Subiu ao palco sem farda, como fez questão. Usava camisa branca e calça social escura, boné na mão. Caminhou até o púlpito com passos firmes, olhou a plateia por um instante e então começou. Há algumas semanas fui algemada no bairro onde cresci, por nada, sem mandado, sem crime, sem explicação. Apenas por andar com uma mochila e ter a aparência que, aos olhos de 2 homens armados, parecia errada. A sala ficou em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma tosse, nenhum cochicho. Não sou a primeira, e infelizmente não serei a última, mas talvez eu seja uma das poucas que teve, ao final, alguém para ouvir sua versão dos fatos. E esse é exatamente o problema. Ela fez uma breve pausa, respirou e continuou. Quando eu entrei no exército, disseram que eu teria que ser 2 vezes melhor para ser vista como metade capaz. Eu fui 3 vezes melhor. Fiz mais cursos, mais missões, mais sacrifícios. Cheguei onde poucos chegam, mas bastou um boné e uma mochila para eu ser tratada como ninguém. Alguns oficiais cruzaram os braços, outros abaixaram os olhos. Evelyn mantinha o tom calmo, sem raiva, sem discurso ensaiado. Falava como quem carrega cicatrizes, não como quem busca plateia. Quando me algemaram, eu não gritei, não xinguei, não pedi piedade. Apenas me mantive firme, porque aprendi que em certos momentos, o silêncio é a arma mais poderosa. E, naquele dia, meu silêncio falou por milhares que nunca tiveram a chance de serem ouvidos. Um agente da polícia rodoviária, na 3ª fileira, limpou discretamente os olhos. Eu não estou aqui para pedir punição, nem para ensinar ninguém a fazer o próprio trabalho. Estou aqui para lembrar o que talvez alguns tenham esquecido. Cada pessoa que vocês abordam tem uma história, um passado, uma dignidade. E quando vocês escolhem algemar alguém sem motivo, não estão só prendendo os pulsos daquela pessoa. Estão sufocando a humanidade que deveria existir dentro da farda que vocês vestem. O silêncio agora era denso, palpável. Muitos mantinham os olhos fixos nela. Outros encaravam o chão. Mas
Todos ouviam. Eu continuo acreditando na justiça. É por isso que não reagi. É por isso que não procurei holofotes. Mas eu me recuso a aceitar que minha cor, minha postura ou meu bairro sejam motivos suficientes para uma viatura parar ao meu lado com sirene ligada. Ela soltou o ar com firmeza e concluiu. Eu sou Evelyn Carter, mas antes disso, sou filha de uma mulher negra que limpava corredores de hospital sem ser notada. Sou irmã de 2 meninos que cresceram ouvindo que seriam presos antes dos 20. E sou parte de uma nação que ainda tem medo de encarar a própria verdade. Que meu caso sirva de lição, mas que a lição não seja apenas sobre mim, que seja sobre todos, sobre justiça, sobre respeito, sobre ver o ser humano antes de qualquer suposição. E finalizou com algo que deixou todos em silêncio por longos segundos. Porque no dia em que a aparência for mais importante do que a essência, todos nós estaremos algemados. A plateia ficou muda por alguns instantes, até que um agente do setor de treinamentos se levantou, seguido por outros. Não era um aplauso explosivo, era lento, respeitoso, um reconhecimento de alma. Evelyn desceu do palco com a mesma calma de sempre. Mas ali, naquele momento, sua voz havia atravessado paredes que há anos pareciam intransponíveis. Ela não destruiu ninguém. Ela não exigiu troféus. Mas sem levantar a voz, tornou-se um símbolo de força, de respeito e de mudança. Evelyn Carter nunca pediu para ser exemplo. Ela não sonhou em virar manchete, nem quis ser lembrada por uma injustiça. Sua história foi construída em silêncio, tijolo por tijolo, longe dos holofotes. Ela venceu barreiras invisíveis, ignorou os que disseram que não era lugar para ela, e chegou onde quase ninguém chega. E quando o mundo tentou reduzi-la à aparência, ela respondeu com postura. Porque força de verdade não é gritar mais alto, é resistir sem se corromper. O que aconteceu com Evelyn não é uma exceção, é um reflexo, uma lembrança de que todos os dias milhares de pessoas são julgadas pelo que vestem, pela cor da pele, pelo jeito de andar, pelo bairro onde vivem. Nem todos têm uma linha direta com o alto comando. Nem todos conseguem provar que são mais do que pensam. Mas Evelyn mostrou que é possível vencer, sem se tornar aquilo que tentaram impor a ela. A maior vitória dela não foi ser retirada da viatura. Foi sair de lá sem perder a alma. Ela não humilhou, não se vingou, ela ensinou. E esse ensinamento ecoa até hoje, dentro de salas de treinamento, dentro de uniformes, dentro de consciências que, antes adormecidas, foram despertadas por sua calma inabalável. Talvez Evelyn Carter tenha salvado outras vidas naquele dia, não com armas, não com ordens, mas com a coragem de responder ao absurdo com sabedoria. E a pergunta que fica é: quantas Evelyns ainda são ignoradas, silenciadas, invisíveis por aí? Quantas histórias são interrompidas antes mesmo de começarem, só porque alguém decidiu que elas não têm o perfil certo? Se essa história te tocou, te fez pensar ou refletir, compartilhe nos comentários. Você já presenciou ou viveu algo parecido? Como? Acha que o mundo pode mudar quando alguém escolhe a firmeza em vez da fúria? E claro, se você quer acompanhar mais histórias emocionantes e transformadoras como essa, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca as próximas histórias. Aqui, a verdade encontra voz, e a justiça sempre dá um jeito de aparecer no final.